Olá pessoal, meu nome é Davi Piraino e bem-vindos a mais uma edição de Cinescópio TV. Faremos uma edição especial hoje com os biônicos, os 40 anos do homem de 6 milhões de dólares e alguma coisa da mulher biônica. Vamos comprar óleo para nossas juntas e voltamos já, pessoal. Bem, eu na infância quis muito ser como um homem de 6 milhões de dólares. Ágil, forte, rápido, né? E eu acho que foi o sonho de muita gente também. Há 40 anos a televisão brasileira estreou a série O Homem de 6 milhões de dólares. Nessa época as emissoras eram diferentes, né? Não eram redes, então a série estreou em emissoras diferentes pelo Brasil todo. A série ela foi derivada do livro Cyborg, escrito por Martin Caidin no começo dos anos 70. Então a ABC gostou muito, né, desse best-seller e comprou os direitos do autor e produziu um piloto em 1973. Contava a história do coronel Steve Austin, coronel da Força Aérea, que ao testar um jato supersônico, um modelo novo experimental, sofre um acidente, ele perde as suas duas pernas, o braço direito e o olho esquerdo. E o governo acaba criando um projeto de recolocação biônica, ou seja, de reposição de membros artificiais, transforma o coronel Austin numa espécie de ciborgue, mas ele se torna um ser especial, mais rápido, mais forte, consegue ver em distâncias astronômicas, e ele acaba virando um agente do serviço secreto. No começo, o piloto lida com esse problema, né, de rejeição, né? Ele era uma pessoa saudável, sofre um acidente e acaba tendo que ser transformado num ser cibernético, né? Até que ele se acostuma e parte para a primeira missão e acaba sendo contratado como agente do governo para missões especiais. O piloto realmente foi de grande sucesso e a Universal, que foi a produtora da série, resolveu fazer ainda mais 2 longa-metragens antes do lançamento oficial da série em 1974, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Bem, a série ia muito bem. Nós estamos no início dos anos 70, não há efeitos digitais, então há sempre uma nostalgia em torno dos efeitos do Homem de 6 milhões de dólares, exatamente por isso. Quando ele corre, na verdade ele está em câmera lenta, quando ele movimenta o braço biônico aparece um ruído. Vamos dizer que você vibrar dizendo que ele está usando a super força dele. Isso na época era genial. Hoje parece meio ingênuo, né? Efeitos assim, né? Hoje muito mais pelo lado não tecnológico, né? Você tem muito efeito e pouca, na verdade, pouca história, pouco argumento. E o bom dessas séries dessa época é que tinha muito argumento, tinha muita história, tinha muito envolvimento e não tinha tantos efeitos assim para mascarar, né? O coronel Austin foi interpretado pelo ator Lee Majors. Ele já era um veterano nessa época, ele já tinha participado de várias séries e filmes para televisão, ele já tinha sido o protagonista da série Big Valley nos anos 60, onde ele era um dos filhos da família Barkley. O chefe do Homem de 6 milhões de dólares chamava-se Oscar Goodman, que foi interpretado pelo ator Richard Anderson, que também era famoso nessa época. A série ia muito bem e na segunda temporada resolveram criar uma outra personagem. Apareceu então a antiga namorada de Steve, de infância, a ex-tenista profissional e hoje professora Jamie Sommers. Ela também fazia voos de paraquedas, né? Era paraquedista. E num desses saltos de paraquedas ela sofreu um acidente e, do mesmo jeito que o Homem de 6 milhões de dólares, ela perdeu 2 pernas, perdeu o ouvido e perdeu também um dos braços. O Homem de 6 milhões de dólares, né, o coronel Austin, implora para o Oscar Goodman que ele deveria salvar, né, a sua namorada de infância e é criada então a versão feminina do Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Biônica.
mas isso ainda, nós estamos na série O Homem de 100 Milhões de Dólares. Foi um especial em 2 partes, no final da segunda temporada. E, na verdade, esse episódio em 2 partes não termina bem. Ela rejeita toda a situação dela, não consegue se adaptar e acaba morrendo no final do episódio. Fim. Mas esse episódio fez tanto sucesso que a rede NBC acabou comprando também os direitos e produziu a série A Mulher Biônica. De 1973 a 1978, então temos a série O Homem de 6 Milhões de Dólares. O formato nunca mudou, é sempre o Coronel Austin, os seus poderes, né, o chefe dele e as missões. E em 1976, a rede NBC resolveu criar então uma série chamada A Mulher Biônica. Só que a Mulher Biônica, ela é meio separada totalmente, né, do Homem de 6 Milhões de Dólares. Ela não interage com ele, ela, no começo da série, ela perdeu a memória, ela não sabe que o Coronel Steve Austin foi o namorado de infância dela, não sabe nada. Então foi criada uma série separada, onde ela é professora e também agente do serviço secreto. A curiosidade é que o chefe é o mesmo, é o Oscar Goldman, que é o chefe do Homem de 6 Milhões de Dólares, e também, né, da agente James Summers. E a série da Mulher Biônica durou 3 temporadas. O Homem de 6 Milhões de Dólares teve mais sucesso, durou 5 temporadas, e a Mulher Biônica apenas 3. Mas são 2 séries basicamente com a mesma característica. Nós temos um homem, que é um agente, e a outra é a mulher, que também participa de muitas missões, né? As séries acabam sendo um pouco parecidas entre si. Bem, quando terminou as 2 séries, tentou-se durante os anos 80 retomar com essas produções, né? Ou seja, aqueles reunions, né? Que é muito comum nos anos 80 e 90, naquelas séries antigas, eles fazem um reencontro, né, dos personagens e tal. Então foram feitos 3 longa-metragens, né, em cima dos 2 personagens, na verdade, né? Então resolveram juntar os 2 personagens. Os 2 personagens agora voltam a namorar, né? E no 3º longa-metragem os 2 personagens se casam. E fim da história. Nos anos 2000, houve-se muitos boatos de voltar com a série O Homem de 6 Milhões de Dólares para o cinema, né? Mas nunca chegaram a um acordo, né, com os herdeiros do autor Martin Caidin, que escreveu a novela Cyborg. E ainda bem, porque uma dessas versões cogitadas era com Jim Carrey, em torno de comédia, né? Então é melhor que realmente não tivesse feito nada. Bem, mas em 2007 tentaram novamente, só que trouxeram de volta a Mulher Biônica numa série nova, com efeitos digitais de última geração, mas que, como eu disse, sobraram efeitos e faltou história e conteúdo. E a série foi uma bomba e durou apenas 8 episódios. Bem, pessoal, essas séries elas não foram lançadas oficialmente no Brasil, mas procurem aí no mercado e torçam para alguma emissora de televisão, né, reprisar essas 2 séries. A série Mulher Biônica, em 2007, está disponível no Brasil. Quem quiser conhecer, dá uma olhada nos links aí abaixo, né? E não se esqueçam, dê um like, favorite e se inscrevam no canal. Eu sou Davi Piraíno e essa foi mais uma edição de Cinescope TV. Um abraço e até lá. A série ia muito bem e na segunda temporada resolveram criar uma outra personagem. Apareceu então a antiga namorada de Steve de infância, a ex-tenista profissional e hoje professora James Summers. Ela também fazia voos de paraquedas, né? Era paraquedista. E num desses saltos de paraquedas, ela sofreu um acidente e, do mesmo jeito que o Homem de 6 Milhões de Dólares, ela perdeu 2 pernas, perdeu o ouvido e perdeu também um dos braços. O Homem de 6 Milhões de Dólares, né, o Coronel Austin, implora para o Oscar Goldman que ele deveria salvar, né, a sua
namorada de infância, e é criada então a versão feminina do Homem de 6 milhões de dólares, a Mulher Biônica. Mas isso ainda, nós estamos na série O Homem de 6 milhões de dólares. Foi um especial em 2 partes, no final da segunda temporada. E, na verdade, esse episódio em 2 partes não termina bem. Ela rejeita toda a situação dela, não consegue se adaptar e acaba morrendo no final do episódio. Fim. Mas esse episódio fez tanto sucesso. Olá pessoal, meu nome é Davi Piraino e bem-vindos a mais uma edição de Cinescópio TV. Faremos uma edição especial hoje com os biônicos, os 40 anos do Homem de 6 milhões de dólares e alguma coisa da Mulher Biônica. Vamos comprar óleo para nossas juntas e voltamos já, pessoal. Bem, eu na infância quis muito ser como um homem de 6 milhões de dólares. Ágil, forte, rápido, né? E eu acho que foi o sonho de muita gente também. Há 40 anos a televisão brasileira estreou a série O Homem de 6 milhões de dólares. Nessa época as emissoras eram diferentes, né? Não eram redes, então a série estreou em emissoras diferentes pelo Brasil todo. A série ela foi derivada do livro Cyborg, escrito por Martin Caidin no começo dos anos 70. Então a ABC gostou muito, né, desse best-seller e comprou os direitos do autor e produziu um piloto em 1973. Contava a história do coronel Steve Austin, coronel da Força Aérea, que ao testar um jato supersônico, um modelo novo experimental, sofre um acidente, ele perde as suas 2 pernas, o braço direito e o olho esquerdo. E o governo acaba criando um projeto de recolocação biônica, ou seja, de reposição de membros artificiais, transforma o coronel Austin numa espécie de ciborgue, mas ele se torna um ser especial, mais rápido, mais forte, consegue ver em distâncias astronômicas, e ele acaba virando um agente do serviço secreto. No começo, o piloto lida com esse problema, né, de rejeição, né? Ele era uma pessoa saudável, sofre um acidente e acaba tendo que ser transformado num ser cibernético, né? Até que ele se acostuma e parte para a primeira missão e acaba sendo contratado como agente do governo para missões especiais. O piloto realmente foi de grande sucesso. E a Universal, que foi a produtora da série, resolveu fazer mais 2 longa-metragens antes do lançamento oficial da série em 1974, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Bem, a série ia muito bem. Nós estamos no início dos anos 70, não há efeitos digitais, então há sempre uma nostalgia em torno dos efeitos do Homem de 6 milhões de dólares, exatamente por isso. Quando ele corre, na verdade ele está em câmera lenta. Quando ele movimenta o braço biônico, aparece um ruído. Vamos dizer que você vibrar dizendo que ele está usando a super força dele. Isso na época era genial. Hoje parece meio ingênuo, né? Efeitos assim, né? Hoje muito mais pelo lado não tecnológico, né? Você tem muito efeito e pouca, na verdade, pouca história, pouco argumento. E o bom dessas séries dessa época é que tinha muito argumento, tinha muita história, tinha muito envolvimento e não tinha tantos efeitos assim para mascarar, né? O coronel Austin foi interpretado pelo ator Lee Majors. Ele já era um veterano nessa época, ele já tinha participado de várias séries e filmes para televisão. Ele já tinha sido o protagonista da série Big Valley nos anos 60, onde ele era um dos filhos da família Barkley. O chefe do Homem de 6 milhões de dólares chamava-se Oscar Goodman, que foi interpretado pelo ator Richard Anderson, que também era famoso, né? Tanto sucesso que a rede NBC acabou comprando também os direitos e produziu a série A Mulher Biônica. De 1973 a 1978, então temos a série O Homem de 6 milhões de dólares. O formato nunca mudou, é sempre o coronel Austin, os seus poderes, né, o chefe dele e as missões.
E em 1976, a rede NBC resolveu criar então uma série chamada A Mulher Biônica. Só que a Mulher Biônica, ela é meio separada totalmente, né, do Homem de 6 milhões de dólares. Ela não interage com ele, ela, no começo da série, ela perdeu a memória, ela não sabe que o Coronel Steve Austin foi o namorado de infância dela, não sabe nada. Então foi criada uma série separada, onde ela é professora e também agente do serviço secreto. A curiosidade é que o chefe é o mesmo, é o Oscar Goldman, que é o chefe do Homem de 6 milhões de dólares, e também, né, da agente James Summers. E a série da Mulher Biônica durou 3 temporadas. O Homem de 6 milhões de dólares teve mais sucesso, durou 5 temporadas, e a Mulher Biônica apenas 3. Mas